Bom dia, que bom e que alegria estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 29 de agosto. Estamos terminando o mês praticamente. Você que está conosco talvez não saiba, hoje celebra-se o Dia Nacional do Combate ao Fumo, ao Tabagismo. E eu quero me dirigir agora àqueles que são dependentes e usuários do cigarro. Cada cigarro que você acende, você está reduzindo o tempo de existência da sua vida e também o tempo de vida dos seus pulmões, de todo o seu sistema respiratório. Sem você perceber, você está encurtando os seus dias de vida. Portanto, nesse dia do combate, Dia Nacional do Combate ao Fumo, eu recomendo para que você pare antes que seja tarde demais. Você conhece pessoas que talvez contraíram câncer dos pulmões, na laringe, na garganta, por causa do cigarro. Então não seja mais uma vítima, evite, procure realmente se libertar da dependência do usuário de cigarro ou de qualquer outro tipo de drogas. Você é quem está realmente reduzindo o seu tempo de vida. Dentro de instantes estaremos ouvindo uma mensagem que nós ministramos em nosso templo com o seguinte tema: em quem devo votar? É óbvio que nós estamos já talvez cientes do candidato que devemos escolher para que possa governar os destinos da nossa nação, senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores. Mas eu quero chamar a sua atenção, e é o que nós vamos falar dentro de instantes, é que você poderá comprometer a sua fé, a sua vida cristã, ao votar em candidatos que vão na contramão das suas convicções como cristão. E também como cidadão. Se você defende a família, se você defende a vida e é contra o aborto, ou contra as ideologias de gênero, ou contra, possivelmente, a erotização das crianças, é bom que você reflita no que vamos transmitir agora. Sem perda de tempo, fiquemos com a primeira parte desta mensagem. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 13 a 18. Malaquias capítulo 3, versículos 13 a 18. Nós vamos ler, conforme já dissemos, o tema dessa mensagem é: em quem eu devo votar? É uma pergunta: em quem eu devo votar? E vamos nos prender a esse texto aqui, principalmente o versículo 18. Mas vamos ler. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em quem temos falado contra ti? Que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, mas os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus
e o que não o serve. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Para a gente entender essa escritura que eu acabei de ler, é bom a gente ter como pano de fundo o porquê que o profeta Malaquias, um dos profetas menores, o menor dos profetas, um dos profetas menores, ele foi contemporâneo de Neemias e Esdras, quando o povo estava voltando do exílio persa, ou dos persas. E quando o povo estava voltando, o povo estava desambientados, podemos assim dizer, da forma como deveriam prestar culto a Deus. O povo estava totalmente alienado e julgavam que servir a Deus poderia ser de qualquer maneira. Então, eles quando voltaram, eles estavam cheios de formalismo, aquele formalismo religioso, que muitas vezes estão mais preocupados com o politicamente correto. E era exatamente isso que estava no coração do povo, espiritualmente falando e moralmente falando, eles estavam, inclusive os sacerdotes, eles estavam se comportando de forma leviana. E foi por isso que Deus levantou o profeta Malaquias, para que pudesse advertir o povo e exortá-los quanto ao modo como eles deveriam prestar culto a Deus. Em outras palavras, o coração do povo estava endurecido e empedernido, pois eles estavam céticos quanto à existência de um Deus que um dia haveria de tratar com o povo de forma justa. O povo um dia se depararia diante do tribunal divino, diante do juízo de Deus, e eles precisavam de fazer uma introspecção, fazer um exame de consciência para ver como eles estavam andando de forma desordenada. Tanto é que no capítulo 2, versículo 17, ele diz: o Senhor questiona, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em nome em que o enfadamos. Em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? O povo tinha que tomar a decisão, tinha que tomar uma decisão coerente com a fé, a obediência e a submissão a Deus e a sua palavra. Então, essa advertência que o profeta Malaquias faz, era exatamente para chamar a atenção do povo, e eu queria dar ênfase a esse versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Nós precisamos de aprender, irmãos, que nós não podemos ser ou agir incoerentemente diante de certas decisões que nós, como cristãos, jamais poderíamos abraçar ou concordar. O cristão não pode ter uma vida dúbia, ele não pode ter 2 pesos e 2 medidas, ele não pode ficar em cima do muro, ele não deve ter um comportamento de quem realmente está alienado da palavra. As suas atitudes, seus gestos, suas palavras, suas ações não podem estar divorciadas da fé que ele exerce nesse Deus. E Malaquias está exatamente questionando isso aqui. As vossas palavras foram duras para mim. O povo dizia isso, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, olha que tratamento esse povo estava analisando o seu relacionamento com Deus. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Valeu a pena? Alguém podia dizer assim: vale a pena ser crente? Eu estou passando por tanta tribulação, por tanta provação, vale a pena? Que cristianismo é esse que eu estou sendo tão atribulado? Podíamos pensar. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos é que estão numa boa. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Era um argumento que
Aparentemente, Deus estava não estava sendo tão bom, não estava tendo um tratamento que o povo merecia, quando que era o povo que não estava considerando como deveria se comportar diante de Deus. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então esse era o comportamento do povo. E eles estavam em desarmonia com a fé que eles deveriam demonstrar através dos seus atos e dos seus gestos. E aí o próprio Senhor pergunta a eles: onde está o Deus do juízo? Então o povo precisava de ouvir essa palavra dura. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É o que a Bíblia nos diz. Daí o título desta mensagem: em quem eu devo votar? Irmãos, nós estamos diante de uma decisão que se aproxima, menos de 43 dias nós estaremos indo às urnas escolher aqueles que vão nos representar, ou que vão governar ou dirigir os destinos desta nação. E é preciso que nós exerçamos o direito de cidadania, que não entre em choque com a nossa fé. Eu não posso ser incoerente numa decisão que como cidadão eu devo tomar, que não seja incoerente com a minha fé. A minha fé deve estar em harmonia por aquilo que eu sei da palavra de Deus com relação à decisão que eu devo ter quanto à escolha daqueles que vão nos representar. Nos dias de Josué, lá no livro de Josué, substituto de Moisés, houve um momento em que o povo tinha que tomar uma decisão ou uma posição coerente com a fé, coerente com aquilo que eles tinham ouvido e aprendido através de Moisés. E Josué agora, como sucessor, haveria de dar continuidade para que aquele povo continuasse servindo e se relacionando com Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E então Josué chega no momento e desafia o povo. E Moisés então, que estava para dar continuidade ao que Moisés havia construído, ou seja, durante o tempo que ele estava liderando o povo, aquilo não podia ser desconstruído, tinha que ser dado continuidade à construção daquilo que Moisés passara para Josué. E houve um momento em que eles tinham que tomar uma decisão que estava comprometendo a ética, a moral, a vida espiritual e, sobretudo, a família. Então, nós encontramos Josué, que estava à frente da nação de Israel, chegar para o povo e dizer: escolhei hoje, agora pois, a quem sirvais. Era um paradigma aquela palavra de Josué para a felicidade e a paz entre os homens e perante toda a nação de Israel. Lá em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, encontramos: agora pois temeis ao Senhor e serviam com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava levando o povo a tomar uma decisão que estava coerente com a palavra. Vocês não sigam a esses deuses pagãos dos amorreus, daqueles que estavam da além do Eufrates. Vocês aprenderam a conviver com Deus através do nosso patriarca no passado, Moisés, que teve um encontro com Deus lá no Monte Sinai, que passou para você leis, estatutos e mandamentos. Obedeçam a minha palavra.
não fiquem em cima do muro, não fiquem indecisos, tomem uma posição. Escolhei hoje a quem sirvais, se é aos deuses a quem serviram os vossos pais do Eufrates, além do Eufrates, ou ao Deus que vocês conheceram durante toda a peregrinação no deserto. Eu, porém, já tomei uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: a gente não pode ser incoerente, eu repito, em tomar uma decisão que vá de encontro aos princípios que nós aprendemos na palavra de Deus. Não podemos negociar com aquilo que está errado, não podemos negociar com aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, principalmente diante de um pleito que o povo brasileiro terá dentro de pouco menos de 43 dias, que escolher os seus representantes, inclusive não somente os primeiros mandatários, no caso o presidente, senadores, deputados e governadores, mas a nossa escolha, ela deve estar de acordo com aquilo que nós cremos. Use a sua consciência. Não deixe que alguém suborne a sua fé por migalhas, por ofertas, por propostas, seja elas quaisquer que sejam, seja emprego, seja algum benefício, seja uma ajuda, seja lá o que for. Não negocie a sua fé. Ninguém, disse Jesus, pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e desprezará o outro, ou se devotará a um e não servirá o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, disse Jesus. Então eu queria que você pensasse como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão. A minha família, ela está valorizada por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, desde o livro de Gênesis até o último livro das Escrituras Sagradas. E porquanto eu não posso negociar uma vírgula, eu não posso abrir mão, a menos que você não tenha convicção de que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que Jesus realmente nos liberta, que Jesus transforma, que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. A menos que você não tenha essa fé, não conheça esse Deus que se revela através da sua palavra. No livro de 1 Samuel, nós vemos um episódio que pode servir até de advertência para nós agora, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa nos assistindo. Foi um momento em que Samuel, que era um dos juízes um dos juízes de Israel, e ele, no momento em que estava para dar a orientação ao povo, quanto àquilo que o povo deveria observar e considerar em obedecer a palavra, para que no período dos juízes, após o período dos juízes, Deus exercesse o seu governo teocrático. Teocracia é o governo que Deus é quem dirige, Deus é quem governa, Deus é quem determina, Deus é quem decide. E nesse período, o povo começou a perceber que os filhos de Samuel, conforme vemos no livro do citado capítulo 8, versículos de 1 até o versículo 8, capítulo 8, versículos de 1 até o verso 8, nós encontramos Israel numa época semelhante a essa que estamos vivendo hoje, que estavam para constituir o primeiro rei sobre Israel, sobre a nação de Israel. Na hora de fazer a escolha, eles fizeram uma péssima escolha. Foi uma escolha totalmente equivocada. E essa escolha errada custou muito caro para o povo. Observe a narração bíblica. 1 Samuel capítulo 8, verso de 1 a 8.
Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos de seu pai, e aceitaram subornos e perverteram direitos. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Disse o Senhor: Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não venha reinar sobre eles, segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Prestem atenção, meus irmãos. No momento em que o povo deveria continuar crendo e temendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, que estabeleceu as leis, os mandamentos e tudo que eles precisavam de ter como normas de vida, princípios de vida, para a família e para tudo, eles desprezaram. Não, ó Deus, nós não queremos mais o teu reinado, o teu governo, nós não estamos mais dispostos a continuar recebendo o governo teocrático, nós queremos ter um governo democrático como tem as demais nações, queremos parecer como as demais nações. E eu quero dizer para vocês que até hoje Israel está dando passos errados, porque desde lá, esse capítulo 8 de 1 Samuel, eles decidiram desprezar o governo teocrático e abraçar o governo democrático. E o pior, quando eles foram escolher o rei que haveria de ser levantado por eles, eles se preocuparam com a aparência. O homem mais forte, mais esbelto, mais bonito. Aliás, a Bíblia diz que ele era o mais belo de entre os homens, chamado Saul. Vamos escolher, vamos aclamar Saul como nosso rei. O homem mais alto que havia em Israel batia no ombro de Saul. Tão alto ele era, bonito, esbelto, corpulento. Mas que escolha desmantelada, que escolha errada, que escolha precipitada, porque este homem, ele teve muitos momentos na sua vida que foi de encontro à palavra de Deus, foi de encontro ao próprio Deus. Saul, embora fosse esbelto, bonito, alto, conforme está lá no capítulo 9 de 1 Samuel, verso 2, vejam como as aparências enganam, né? Esse homem ofereceu sacrifícios a Deus que não era da sua competência, só competia aos sacerdotes oferecer sacrifício. E ele um dia, quando o sacerdote estava demorando-se a vir, por 7 dias ele se apressou e disse: o profeta não vem, o sacerdote não vem oferecer sacrifício, então vamos oferecer. E ele ofereceu. Não era da competência dele oferecer sacrifícios a Deus. Esse homem desobedeceu ao que Deus lhe havia designado. Vamos ter que fazer esta interrupção, mas prometemos amanhã dar continuidade a esta palavra: em quem você deve votar. Eu acredito que você já tem em mente o candidato que você realmente aceita sua proposta governamental. Mas lembre-se, se vai comprometer a sua fé cristã, pense antes que você mais tarde se arrependa. Agradecemos a todos que estiveram conosco e amanhã você está convidado a continuar ouvindo o restante desta mensagem, porque o tempo foi embora.
Nós vamos encerrar o nosso programa com a Orquestra Louvores Eternais. E até amanhã. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. Mas se creres em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora! E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz, só Jesus faz.